nós falamos, então, nós dissemos na aula passada da pré-história do direito, né? Falamos de como seriam as regras do direito sem a escrita, e eu aproveitei para puxar, e nós paramos aí, um tema da teoria geral do direito, que é fontes do direito. E eu falei das fontes materiais do direito, e falei também das fontes formais do direito. Na verdade, eu parei aí, e é daí que eu vou continuar. Então, eu vou trazer para vocês, agora, de novo, a noção de fontes formais do direito. Deixa eu compartilhar a tela aqui que eu esqueci. Então, eu vou trazer para vocês a noção de fontes formais do direito. Eu disse para vocês que no nosso percurso da história do direito, a gente vai falar nos períodos da história, fundamentalmente de três coisas. Da cultura jurídica, então das ideias jurídicas, das ideias que interferem no direito. Vamos falar das regras do direito, especificamente onde as pessoas estão encontrando regras do direito, e vamos falar das instituições. Ora, especificamente, eu puxei aqui uma reflexão para falarmos das fontes do direito. E eu destaquei para vocês a noção de fonte. Então, a fonte é o local de onde surge alguma coisa, é o local de onde brota alguma coisa. Quando a gente fala em fonte do direito, nós queremos dizer o local de onde surge o direito. Mais precisamente, quando eu falo em fonte do direito, eu quero saber onde estão as normas jurídicas. Então, eu quero saber de onde eu posso extrair as regras do direito. Pois bem, em termos gerais, a gente pode pensar na inspiração, onde vieram as ideias que deram origem às regras do direito. Quando a gente pensa assim no sentido mais amplo, nós falamos em fontes materiais do direito. Então, as fontes materiais do direito são aquelas que causam a norma, elas explicam a norma. Quando eu falo em fonte material do direito, eu estou falando na explicação histórica, sociológica, econômica, política da norma. Então, eu estou falando naqueles fatores que vão explicar por que aquela norma existe. Eu disse também na aula passada, pessoal, que a fonte material do direito é mais importante no momento em que as leis estão sendo criadas. Quando os deputados, os senadores vão criar uma lei, eles analisam todo o processo que permeia a sociedade de fatores históricos, sociológicos, em suma, culturais. E é a partir daí que eles veem as necessidades sociais e a partir daí que surgem os projetos de lei. Então, nesse momento em que os deputados estão fazendo projetos de lei, eles estão consultando especialistas, eles estão consultando seus assessores. Ora, nesse momento a sociedade está sendo estudada, investigada. Nós estamos, então, buscando as causas para uma norma, as causas para uma regra. Eu disse também que, se as fontes materiais do direito são muito importantes nesse momento de elaboração das regras, elas não são tão importantes assim no dia a dia do direito. Quando os profissionais do direito vão fazer petições, então quando um advogado vai fazer uma petição inicial, uma contestação, um recurso, ou quando o juiz vai proferir uma sentença, eles pouco se referem, eles pouco se preocupam com as fontes materiais do direito. No dia a dia do advogado, no dia a dia do juiz, eles se preocupam mesmo com as fontes formais do direito. O que o juiz quer? Ele quer uma regra que responda a quem tem razão no conflito. O que o advogado quer? Ele quer uma regra que mostre que o seu cliente tem razão no conflito. Então, no dia a dia, os juristas estão preocupados com as fontes formais do direito. Pessoal, foi muito rápido, né? Mas é o que nós vimos na aula passada, né? Nós chegamos até aí, e aí, a partir daí, eu ainda fui para o próximo slide, é o ponto de retomada, né? Porque eu vou continuar, então eu não vou, na aula de hoje,
talvez um pouquinho, né, mas muito provavelmente eu não avance na história, né? Se falarmos um pouquinho, vai ser do Egito e da Grécia, tá? Mas eu vou continuar falando das fontes formais do direito. Eu vou retomar daí, tá? Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir nessa retomada? Se não, vou seguir. Obrigado, Carolina. Obrigado aí, pessoal, com o feedback. Vou voltar, então, para o meu material. Muito obrigado. E aí, ainda na aula passada, eu citei para vocês as principais fontes formais do direito. Olha, hoje no Brasil, eu não preciso criar suspense aqui, porque vocês todos já sabem, a principal fonte do direito é a lei. Então está nessa categoria aí de legislação. Houve um tempo, ou em algumas sociedades, em que os costumes eram a principal fonte do direito. Quando havia um conflito, o juiz ia julgar o conflito conforme o costume. Quem desrespeitou o costume se deu mal. O juiz vai considerar que essa pessoa fez uma coisa errada. Existem sistemas, como o inglês e o norte-americano, em que a jurisprudência é muito importante. O que é jurisprudência nesse sentido? O conjunto de decisões do passado. Então, muitas vezes o precedente é muito forte nesses países enquanto fonte do direito, mais forte até do que a lei. E muitas vezes também, sobretudo nas relações privadas, a principal fonte do direito é o contrato. E aí nós temos as tais fontes negociais. Existem ainda as chamadas fontes racionais, são as fontes que preenchem as lacunas, são as fontes que permitem ao juiz chegar a uma decisão usando um raciocínio lógico. Na aula de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho dessas fontes, tá? Então eu quero apresentá-las para que a gente continue na história do direito procurando essas fontes ao longo dos séculos. Primeiro, a lei. A lei é hoje a principal fonte do direito. Então, quando um advogado vai fazer uma petição inicial, ele praticamente só fundamenta a sua petição na lei e na interpretação da lei. Ah, professor, mas o advogado ele cita a doutrina, o advogado cita a jurisprudência. Olha no Brasil, o advogado, quando faz a petição inicial, ele cita a doutrina interpretando a lei. Ele cita a jurisprudência interpretando a lei. A fonte é a lei. Ele está fundamentando o pedido da sua parte na lei. A palavra lei, assim como a gente vai ver o próprio direito, a palavra lei é uma palavra polissêmica. O que é polissemia? Muitos significados. Poli é muito, semia, semântica, significados. Então, são muitos significados. A palavra lei tem muitos significados. Num sentido comum, lei é regra. Então, muitas vezes a gente usa a palavra lei como sinônimo de regra. Num sentido jurídico amplo, a lei é a regra que deriva do processo legislativo. Qualquer regra que foi criada por um processo legislativo é lei. E, pessoal, claro, no sentido estrito, lei é lei. E ponto final. E aí, aqui no Brasil? Então, a palavra lei é polissêmica. No sentido estrito, lei é lei. Aqui no Brasil, lei vai ser lei ordinária, lei complementar e a lei delegada, que eu esqueci de colocar lá no quadro, mas eu cito ela depois. Olha, no Brasil, lei, tecnicamente falando, com a maior precisão possível, que a gente chama de sentido estrito, é lei ordinária, lei complementar e a pouco usada lei delegada. No sentido amplo, lei é regra. Eu vou mostrar para vocês. No sentido amplo, até um decreto do presidente pode ser chamado de lei. Ah, você está obedecendo às leis? Estou obedecendo o decreto tal. Quer dizer, no sentido amplo, você usa a palavra lei como sinônimo de muitos tipos de regra. E, por fim, a gente tem o sentido mais amplo ainda, que é qualquer regra da sociedade, da natureza. Exemplo, lei da gravidade.
A lei da gravidade não é uma lei que foi criada pelo parlamento, foi aprovada pelo presidente e foi publicada no Diário Oficial. A lei da gravidade é uma regra. É uma regra que explica cientificamente um fenômeno. Ou, na economia, a lei da oferta e da procura. Não existe uma lei que foi aprovada pelo parlamento dizendo que quanto maior a oferta e menor a procura, menor o preço. Esse é um fenômeno social que foi estudado pelos economistas e que foi chamado de regra que explica a variação de preços ou simplesmente lei da oferta e da procura. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Hoje, a palavra lei comporta muitos significados. A palavra lei, como eu falei para vocês, é uma palavra polissêmica. Se eu olhar para etimologia, etimo mais logos. O etimo é a raiz, é a origem, e o logos é a explicação racional. O que é etimologia? Explicação racional pela origem da palavra. Se eu olhar para a origem, existem 3 possibilidades. A maioria vai dizer que lei vem de lex. Lex é o particípio passado do verbo legere. Lex é aquilo que foi lido em voz alta. A maioria vai dizer que lei vem de lex. Ponto. E o que é lex? É alguma coisa que foi lida em voz alta. Eu já vou voltar a isso. Outra origem que alguns colocam é que lei vem de ligare. E ligare é ligar. Então a lei liga uma hipótese a uma consequência, um comportamento a outro. A lei liga um comportamento hipotético a outro que deve ser permitido, proibido ou obrigatório. Por fim, a lei pode ter vindo de eligere. Eligere é escolher, é eleger. Então, a lei pode ter vindo da escolha, da eleição. Então, é a escolha que a sociedade faz sobre comportamentos que serão permitidos, proibidos ou obrigatórios. A primeira das hipóteses que eu falei, que é a mais aceita, é a lex. A lei vem de lex. Lei é aquilo que foi lido em voz alta. E olha que interessante, ninguém nega que isso acontecia. Eu não cheguei ainda a Roma. Daqui a pouco a gente vai chegar a Roma. Mas em Roma, e as palavras são latinas, né? Lex. Em Roma, o pretor era um funcionário público estatal. Alguns pretores julgavam conflitos. O pretor tinha algumas funções públicas, mas o pretor recebia do Senado o texto de regras que foram aprovadas. O Senado aprovou regras e entrega para o pretor. O pretor pegava essas regras, ia para a frente do fórum e lia para o povo as regras em voz alta. Ele ia para a frente do fórum e lex. E legere. Ele lia em voz alta. Imagine 2 romanos conversando. Então, um romano pergunta para o outro: é permitido estacionar a carroça aqui na frente? O outro fala: não, é proibido. Por quê? Porque o pretor apareceu aí na frente e lex. Porque o pretor apareceu aí na frente e leu em voz alta. Então, o lex dá a ideia daquilo que foi lido em voz alta. Se foi lido em voz alta pelo pretor, virou regra. É permitido, proibido, obrigatório. Desculpa, professor, é Não, que de modo algum. eu e tem mais uns 5 alunos, a gente está no link que é disponibilizado pela universidade. Aí eu entrei no meu e-mail e vi que o senhor mandou esse link. Como que eu faço para mandar esse link para o pessoal lá? Perfeito. Porque o pessoal, eles estão até comentando que todo dia eles estão lá te esperando, que o senhor não aparece. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Sim. Olha, o link é esse. Na verdade, não é verdade que eles estão todo dia me esperando, porque em 2 dias, pelo menos, eu fui por lá, né? Então, eles não devem ter estado nos primeiros dias lá. Mas,
passe aí, por favor, esse link para eles, né? Obrigado, Danilo, também, né, por ter compartilhado o link. E também tem o link de matrícula na disciplina do CLES. Já tem 48 pessoas aqui na disciplina do CLES, né? Deixa eu pegar aqui o... Novas, professora, a maioria comentou que acho que é a primeira ou segunda aula que está inscrito. Eu acabei de, eu também estava meio perdida, né? Eu acabei, mas eu vi o Perfeito. Cristiano mandando e-mail, aí eu consegui Isso. pegar. Passa aí para o pessoal esse link do CLES também, para eles se inscreverem no CLES. Tem E, link e do tem o mandado, link Clécio. do... eu Ah, coloquei aí, é o de baixo. tá. E Eu vou aí, mandar para ele. o Desculpa. pessoal quando entrar no CLES, aí eu vou reiterar o convite para a aula, porque eu convidei cada um dos alunos para a aula na agenda do CLES, tá? E aí todo mundo vai receber o link, mas é sempre o mesmo link. Então o link para as nossas aulas é sempre o mesmo. Tá bom, professor, obrigada. Eu que agradeço. Mas aí, pessoal, Bruna, você usa o login da São Judas mesmo, né? Você está usando o e-mail da São Judas. E aí você não consegue entrar. Deixa eu ver aqui. É curioso, deixa eu ver aqui. É Bruna Regina, né? Põe seu e-mail aí, desculpa, pessoal, só um minuto. Põe seu e-mail aí, Bruna, que eu tento fazer o caminho inverso, eu tento acrescentar você. Bom, eu fui pelo nome, Bruna, e tentei convidar você, tá? Mas retomando então, pessoal, eu estava salientando aqui que a hipótese mais aceita é a de que lei vem de lex. Lex é lido em voz alta. Então, o pretor romano saía, ia para frente do fórum, levando as regras que foram aprovadas pelo Senado, e o pretor romano lia em voz alta essas regras. Quer dizer, o que é que o pretor está fazendo? Ele é o diário oficial. Ele está publicando, ele está dando publicidade para as regras. E aí a lei é aquilo que foi lido em voz alta. E com o tempo, então duas pessoas estão perguntando, isso é permitido ou é proibido? Alguém fala, é proibido. Por quê? Porque foi lex. Deu, né, Bruna? Que bom. Porque foi lex. Porque foi lido. Olha, então, se foi lido pelo pretor, a regra se tornou obrigatória. Então, a regra, literalmente, virou lei, virou lex. Daí o termo pegou. As pessoas começaram a chamar as regras de lex, as regras de lei. E até hoje nós usamos essa expressão. Como eu disse, essa é a hipótese mais aceita. E olha que legal. Eu falei para vocês que há três hipóteses aqui, né, que podem explicar a lei. Olha que interessante. Justamente essa imprecisão etimológica, eu não sei exatamente se a lei é lex, ligare ou eligere. Mas olha o que eu sei, as três coisas juntas dão uma ótima definição de lei. O que é a lei? A lei é aquela regra pública. Eu vou chamar de lei uma regra lida em voz alta, quer dizer, entre aspas, né? Uma regra que todo mundo conhece. A lei é a lex. A lei estabelece uma consequência para uma hipótese. Se você fizer uma coisa, deve obrigatoriamente fazer outra. Então, a lei estabelece uma consequência para uma hipótese, é o ligare. Ela liga uma hipótese e uma consequência. Por fim, a lei é o eligere.
A lei é uma escolha. A sociedade escolhe uma consequência para a hipótese. Então, a lei é um pouquinho lex, é um pouquinho ligare e é um pouquinho eligere. Ela é um pouquinho de cada uma dessas coisas. Bom, quando a gente fala em lei, eu disse para vocês, nós temos um significado amplo, qualquer regra. Eu posso chamar qualquer regra de lei. Mas eu tenho também um significado estrito. De modo mais estrito possível. A lei é a lei ordinária e é a lei complementar. Então, no sentido mais estrito possível, a lei é a lei ordinária e é a lei complementar. No sentido mais amplo possível, a lei é qualquer regra, desde a lei da gravidade até a lei da oferta e da procura. Num sentido intermediário, a lei é a regra escrita, é a regra criada por uma autoridade, então positiva, é a lei é a regra que segue um procedimento pré-determinado para ser feita, e é uma regra que organiza o Estado ou controla a sociedade. Veja, no Brasil, nós encontramos exemplos da imprecisão do uso da palavra lei na própria Constituição. Eu peguei aqui um pedacinho pequeno do imenso artigo 5º da Constituição Federal, e olha só, eu destaquei aí alguns usos da palavra lei. Todos são iguais perante a lei. Será que a Constituição está falando que todos são iguais só perante a lei ordinária e a lei complementar, que é o sentido mais estrito? Eu acho que não. E a maioria da doutrina acha que não. Quando a Constituição usa a palavra lei, aí, todos são iguais perante a lei, ela está se referindo basicamente a qualquer regra criada pelo Estado. O Estado não pode criar um decreto em que ele diferencia as pessoas. O Estado não pode criar uma resolução, uma portaria, uma circular em que ele diferencia as pessoas. Então, aqui a palavra lei está sendo usada num sentido muito amplo. Da mesma forma, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu posso entender aqui a lei ordinária, a lei complementar, o decreto, a medida provisória, a resolução. Então, aqui eu tenho também uma vez mais a palavra lei no sentido amplo, diferente ao caso do inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha, pessoal, aqui o sentido é estrito, e é o mais estrito possível. Lei aqui nessa passagem da Constituição é a lei ordinária. Inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. De novo, a lei aqui é a lei ordinária. Então, pessoal, olha que coisa interessante. A palavra lei é uma palavra polissêmica. É uma palavra com muitos significados. A palavra lei pode significar regra, no sentido mais amplo da palavra, ou lei ordinária e lei complementar, no sentido mais estrito. É interessante notar, foi o que eu mostrei por último, que essa imprecisão da palavra lei aparece na própria Constituição Federal, que deveria ter sido marcada pela precisão técnica, né? Eu deveria ter uma Constituição que tomasse cuidado de não usar uma mesma palavra com dois significados diferentes. Mas ela faz isso algumas vezes, né? Infelizmente. Então a palavra lei, ela está significando, nas duas primeiras passagens minhas, quase que qualquer regra estatal. Nas duas últimas passagens que eu trouxe, lá do artigo 5º, lei está significando lei ordinária, só. Não dá para eu interpretar, nas duas últimas partes que eu li, lei como qualquer outra coisa. A lei é só a lei ordinária. Bom, dito isso, vamos avançar mais um pouquinho, tá?
Eu falei para vocês que a lei, num sentido intermediário, é entendida como a regra criada por processo legislativo. No Brasil, eu tenho várias regras que podem entrar no conceito amplo de lei, porque seguem o processo legislativo do artigo 59 da Constituição Federal. Que regras são essas? Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, a medida provisória, o decreto legislativo e as resoluções. Ambos, os dois últimos aqui, são regras equiparadas à lei de competência exclusiva do Congresso. Ainda eu posso aumentar esse alcance. Quando eu falo em legislação brasileira, você respeita a legislação brasileira. Eu incluo aí também os decretos, as resoluções, portarias, instruções normativas. Olha, alguns de vocês devem ter estudado direito tributário já. Se eu perguntar para você, você conhece a legislação tributária? Você não pode pensar só no Código Tributário Nacional. Talvez eu possa dizer a mesma coisa para vários ramos do direito. Então, você tem que conhecer, além das leis em sentido estrito, também as leis em sentido amplo. É muito corrente esse uso, portanto, da palavra lei no sentido amplo. Bom, vamos respirar mais um pouquinho, né? Ver se está tudo bem aí com vocês. Por enquanto, eu abordei talvez a mais importante fonte formal do direito, que é a lei. Então eu saí da história do direito e vim falar da lei. E falei que a lei talvez tenha se originado da palavra lex, é aquilo que foi lido em voz alta. Ela admite um sentido amplo e um sentido estrito, e a legislação brasileira usa a palavra lei no sentido amplo e no sentido estrito. E a própria ciência do direito, então, tem que tomar um certo cuidado, porque ela usa a palavra lei nos dois sentidos. Dito isso, outra fonte do direito historicamente muito importante é o costume. O que é o costume? O costume é o hábito. O costume é o comportamento que se repete no tempo. Então, as pessoas, depois de tanto repetirem o comportamento, depois de tanto se comportarem do mesmo jeito, adquirem um hábito, elas passam a espontaneamente se comportar daquele jeito. Veja, talvez hoje esteja se tornando um hábito sair de casa com máscara, né, com a máscara para proteger-nos da gripe, né, da Covid. Olha, com certeza é um hábito nós sairmos de casa vestido. Ninguém discute se vai sair de casa, ao menos imagina-se, com roupa ou sem roupa. Claro, você pode discutir, eu vou com uma roupa formal, informal, esportiva, você vai discutir o tipo de roupa, mas você não vai discutir se você vai com roupa ou sem roupa. Sair de casa vestido é um hábito, ganhou até força de regra jurídica também, mas ele é um hábito antes de ser lei qualquer coisa. Pois bem, o costume vai se tornar uma fonte do direito quando ele for um comportamento tão forte que eu consiga extrair dele uma regra, e essa regra seja aceita pelo direito. Então, uma coisa é o costume em si, uma coisa é o hábito. Há um costume quando as pessoas se comportam de um jeito parecido ao longo do tempo. Esse costume começa a se tornar uma regra. Num dado momento, na sociedade brasileira, havia o costume de as pessoas saírem de chapéu de casa. Então as pessoas saíam de chapéu e achavam que era obrigatório sair de chapéu. Século XIX, por exemplo, se uma pessoa não saísse de chapéu de casa, ela ia ser ridicularizada. Iam falar que ela estava nua na rua. Mas como? Está vestida? Não, mas está sem chapéu. Está com a cabeça à mostra. Isso é uma ofensa, né? Não pode andar em público com a cabeça à mostra. Olha, esse hábito desapareceu. Aquela regra é obrigatório sair de casa de chapéu. Com o tempo foi se tornando, é permitido sair de casa de chapéu. A Ana coloca aí, a Ana Beatriz, né, a questão do cigarro na década de 90. Aí é preciso entender,
O que seria talvez a regra, Ana Beatriz? A ideia de que é permitido fumar em público. Então, qual era o costume? É permitido fumar em público. E qual é a importância de você achar que existe uma regra que é permitido? Você vai achar que você tem o direito de fumar em público, se você quiser. E os outros têm que respeitar. Durante muito tempo, o hábito foi que as pessoas fumavam em público. Eu sou de um tempo de graduação, eu fiz a graduação nos anos 90, eu sou de um tempo de graduação em que o professor entrava na sala de aula e fumava dando aula. E a gente achava isso, quer dizer, a maioria, né, era raro alguém reclamar, a maioria achava isso normal. E normalmente na sala de aula era uma situação delicada. A pessoa que fumava ia justamente para o lado da janela. E a pessoa que não fumava ia para o outro lado. Só que quem está do outro lado não está na janela. E invariavelmente a fumaça entrava na sala. Então era normal. Qual era a ideia? É obrigatório fumar? Não. O comportamento costumeiro nunca gerou a sensação de que é obrigatório fumar. Mas ele gerou por muito tempo a convicção nas pessoas de que era permitido fumar em espaço público. E aqueles que não queriam fumar tinham que aceitar aquele que queria fumar, porque ele tinha o direito de fazer isso no espaço público. Talvez hoje nós tenhamos, por força da lei, o surgimento de um costume de que é proibido fumar em público, né? Aí alguns vão dizer, isso não é o verdadeiro costume. Quando o hábito é criado pela lei, ele é um costume que decorre da lei. Eu esqueci, tem um nome próprio para esse costume, não é os nomes que eu vou citar agora, não é o secundum legem, literalmente, eu estou esquecendo o nome latim, literalmente, é o costume que decorre da lei. Quer dizer, a lei foi tão forte, aparentemente, que proíbe o fumo em lugar público, que ela gerou o hábito de as pessoas não fumarem. A dificuldade com o verdadeiro costume, que não decorre da lei, é que ninguém sabe quem criou. Uma das características do costume é que ninguém sabe quem criou o hábito. Olha, quem criou o hábito da gente sair de roupa de casa? Sei lá. Você vai voltar no tempo, aí talvez já os homens das cavernas cobriam suas partes íntimas, né? Você não vai encontrar aí foi o fulano, roupa chama roupa porque o roupo inventou a roupa, sei lá. Não tem uma explicação assim fácil com relação a um costume que decorre da lei, eu aponto exatamente quem criou. Então, o que eu estou refletindo com vocês? Mas foi muito bem colocado aí, né, Ana Beatriz? O que eu estou refletindo com vocês? Uma coisa é o comportamento, uma coisa é o costume. O costume existe, as pessoas seguem o costume. A segunda pergunta que você tem que fazer é: legal, o costume existe. Ele é fonte do direito? Ele gera regras que são aceitas pelo direito? Por quê? Eu vou colocar isso para vocês. Nem todo costume é lícito. Existem hábitos que são ilícitos. E as pessoas têm o hábito. Eu vou já citar, jogo do bicho. Olha, tem gente que até assusta, talvez não aqui entre nós, mas tem gente que até assusta quando eu falo que isso é uma contravenção penal. Mas como assim? Isso é ilícito penal, não é só ilícito civil, é ilícito penal, porque o jogo é proibido e há uma previsão, uma tipificação da conduta de apostar no jogo do bicho, né? Então, pessoal, vamos refletir agora sobre um pouquinho mais sobre o costume. Insisto, uma coisa é o comportamento. Outra coisa é saber se ele gera ou não regras aceitas pelo direito. O costume é um comportamento que se repete no tempo. Então, existem alguns requisitos para você caracterizar um comportamento como costumeiro. O primeiro requisito é a duração. Para que seja um costume, insisto, o comportamento se repete, o comportamento perdura, ele continua ao longo do tempo. Aí surge a dúvida: por quanto tempo um comportamento tem que se repetir para ser um costume? Essa dúvida atormentou os legisladores, sobretudo quando o costume era uma fonte muito mais usada do direito. Isso era uma tormenta para os juízes. Mas esse hábito é duradouro ou não?
Por quanto tempo o hábito tem que se repetir para ser duradouro? Olha, as ordenações filipinas diziam que o comportamento vira um costume e pode ser fonte do direito quando ele fosse longamente usado e tal que se devesse guardar. Quer dizer, aqui nós temos os dois requisitos. Eu vou falar do subjetivo daqui a pouco. Mas ele falava só longamente usado. Quão longamente? O juiz português que decidia isso. Alguns diziam que isso gerava confusão. Alguns juízes entendiam que eram alguns anos, outros que eram muitos anos, e aí veio a Lei da Boa Razão, em 1769. E ela exigiu, olha só, que o costume fosse um comportamento que se repetisse por pelo menos 100 anos. Se o comportamento não se repetisse por 100 anos, ele não seria um costume. Pessoal, não obstante a boa intenção da lei da boa razão, ela gerou um tremendo problema. Porque eu não estou falando de um mundo em que todo mundo grava as coisas em vídeo. Eu não estou falando de um mundo em que as pessoas registram os comportamentos sequer por escrito. O livro era raro, o jornal era raro. Como provar que um comportamento se repete há 100 anos? Eu vou entrevistar, eu vou levar como testemunha uma senhora que tem 120 anos. Espera aí. Em 1769, hoje já a pessoa mais velha do mundo tem 108, 109 anos, se eu não me engano. Quem vai ter memória suficiente para atestar que o comportamento se repete há 100 anos? Isso gerou um problema na legislação portuguesa. Logo, essa regra caiu. E aí voltou à situação anterior, que é a situação que persiste até hoje. O juiz vai olhar caso a caso. O juiz vai dizer, então, caso a caso, quanto tempo o comportamento tem que se repetir para ser considerado um costume. E a gente tem que levar em consideração o dinamismo da vida moderna. Imagine que se eu exigir um tempo muito grande para o costume, coisas muito recentes não serão hábitos, não serão costumes. Como, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp tem o quê? 5, 6 anos. Se eu exijo que um comportamento tem que se repetir há 10 anos para virar um costume, eu vou ter que concluir que ninguém tem o costume ou o hábito de usar o WhatsApp. Eu não posso chamar de costume esse hábito. E eu não posso extrair dele regras, eventualmente, para julgar conflitos. O segundo requisito do costume é subjetivo. Então, primeiro, o comportamento tem que durar no tempo. Isso é objetivo, independe da opinião das pessoas. O segundo requisito é subjetivo. As pessoas têm que entender que o comportamento é obrigatório, ou que ele é permitido, proibido ou obrigatório em virtude do costume. Então as pessoas têm que entender que há uma força naquele comportamento. Elas têm que entender que é certo seguir o costume e que é errado seguir o costume. A ordenação filipina falava isso, tal que se devesse guardar. Quer dizer, ele é um comportamento que dura tanto, a tal ponto de gerar nas pessoas a perspectiva de que elas devem respeitar. Então, de novo, o que é o costume? Comportamento que se repete no tempo. O comportamento que se repete no tempo pode ser usado como fonte do direito ou não. O juiz pode justificar sua decisão no costume ou não. Aí o jurista se pergunta, quando existe um costume? Nós temos que olhar duas coisas. Temos que olhar a duração do hábito, requisito objetivo. Por quanto tempo o comportamento se repete? E temos que olhar a consciência das pessoas. Se o comportamento se repete, mas as pessoas não enxergam o comportamento como gerando regras, ele não é um costume. Ele é só um comportamento que se repete. Agora, se o comportamento se repete, insisto, eu vou sair de casa nu. Desculpa o exemplo, mas eu vou sair de casa nu. Aí eu tô na rua andando e eu fico com a sensação, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma bobagem, né? Todo mundo tá olhando para mim e alguma coisa errada eu tô fazendo. Se eu estou com essa sensação, se eu demonstro essa sensação, eu tenho os dois requisitos do costume. Eu tenho um hábito que dura muito tempo e eu tenho um hábito que as pessoas acham que é certo e que deve ser respeitado. Tainá, a
há a possibilidade de um costume virar lei? Há. Olha, excepcionalmente, eu posso pensar numa lacuna. O comportamento não está previsto em nenhuma lei. O juiz vai julgar o conflito. Eu não estava fazendo isso. Oi? Bom. Ela tá lá na padaria. Bom, se for alguma coisa, fala aí, pessoal. Se for sem querer, vamos seguir adiante. Então, dizia eu, o juiz vai julgar um caso, não tem previsão legal. Olha, a legislação brasileira autoriza que ele julgue o caso conforme os costumes. Ele encontra um costume e julga o caso. A sociedade percebe que essa lacuna é séria. A sociedade percebe que precisa haver uma lei consagrando ou impedindo esse costume. No seu caso, na sua pergunta, Tainá, consagrando o costume. Então, como que um costume vira lei? Desde que o poder legislativo admita e reconheça que aquele comportamento é importante para a sociedade e que ele tem que ser ou permitido, ou obrigatório, ou eventualmente proibido, o poder legislativo transforma aquele comportamento em lei. Pode ser que muitas leis, em algum momento, Tainá, tenham tido origem em costumes. A gente não sabe. Então, existem leis muito antigas, vamos pensar, a regra de respeitar os contratos. Olha, a proposta, o que está escrito no Código Civil? Não tem prevista a regra pacta sunt servanda, quer dizer, os pactos têm que ser cumpridos. Isso não está escrito assim. Mas está escrito que a proposta vincula o proponente. Se eu propuser um contrato, se eu propuser algo para alguém e a pessoa aceitar, eu estou vinculado. E a pessoa que aceitou, propôs a aceitação, ela está vinculada. Da onde vem isso? Talvez do hábito, que é antiquíssimo, de as pessoas considerarem que o contrato é obrigatório. É difícil encontrar a vinculação para a maioria das regras, mas é provável que a maioria das regras que esteja nas leis tenha vindo de algum costume. Tem um exemplo clássico em que isso aconteceu. Eu não vou falar muito da história, é a possibilidade, Tainá. E eu vou te dar um exemplo clássico em que isso aconteceu. Eu vou afirmar para você que isso aconteceu. Eu não vou entrar muito na história do sistema anglicano de direito. Eu não vou falar muito da Inglaterra na minha abordagem. Eu vou focar aqui no sistema romano, que é o sistema brasileiro. Então, eu vou mostrar um pouquinho da história do direito romano-germânico, que é o direito aqui do Brasil hoje, que era o direito português. Mas na história da Inglaterra, que deu origem à common law, nós temos um episódio interessante. Em século XI, XII, 1200 é século XI, né? Então, lá no século XI, um dos primeiros reis ingleses, ou aquele que muitas vezes é considerado o primeiro rei inglês, é Guilherme o Conquistador. Pensa no nome, o cara é chamado de o Conquistador. Mas não é que ele é o conquistador, a Inglaterra não existia. Ele conquistou o quê? Ele conquistou a Inglaterra. Ele entrou na Inglaterra e conquistou a Inglaterra. Por isso ele foi chamado de conquistador. E surgiu um problema. As regras criadas pelo rei nas leis eram vistas pelos nobres como imposições. O rei está impondo as suas vontades externas. Os nobres ingleses se rebelaram, se reuniram e escreveram uma lei redigindo os costumes da nobreza inglesa. E eles impuseram essa lei para o rei, que era, acho que o Guilherme ainda, talvez já fosse outro, olha, a memória fraqueja, tá, pessoal? Mas os nobres impuseram ao rei esses costumes. Esse documento, essa lei é considerada até hoje a Constituição da Inglaterra. E ela se chama Magna Carta. E ela foi redigida, pasmem, em 1215. Então, Tainá, esse é um exemplo absolutamente histórico em que a gente identifica o que os nobres estão fazendo. Eles estão escrevendo os costumes da nobreza inglesa e impondo ao rei.
entre outros costumes, a forma de cobrar tributos, a forma de respeitar as liberdades dos nobres. Então, esse documento está sendo imposto ao rei, e ele está limitando um pouquinho o poder do rei antes do absolutismo, porque o absolutismo vem depois. Então, quem quiser assistir ao seriado Tudors, vai ver o momento em que o absolutismo está nascendo na Inglaterra. De qualquer modo, é plausível imaginar isso. É Tudors. Eu não, The Tudors. É a dinastia Tudor. Eu não sei onde que tem esse seriado hoje, viu? Houve um tempo que eu acho que eu assisti no Netflix, alguma dessas empresas de stream, que ele ficou disponível. Mas os seriados mudam, né? É interessante, é um seriado muito interessante, embora com algumas doses, é claro, de ficção, né? Mas com muito conteúdo histórico, tá? Dito isso, pessoal, vamos voltar lá na reflexão. Então, o que eu trouxe para vocês? Costume, comportamento que se repete no tempo. Ele gera nas pessoas a consciência de ser obrigatório. Daí, nós podemos, inclusive, classificar os costumes. Olhando para o caso brasileiro, mas vocês estão vendo aí pelos termos, poderia ser um caso romano, a gente fala em 3 tipos de costumes no Brasil hoje. Primeiro costume, secundum legem. O que é o costume secundum legem? Ele é aquele costume expressamente indicado pela lei. A lei sabe que existe o costume. Ela prevê o caso. E a lei diz para o juiz: julgue conforme os costumes. Eu cito aqui 3 exemplos. Olha, dê uma olhada aí depois. Os 3 são do Código Civil, viu? Até o último aqui que eu esqueci de mencionar, eles vieram do Código Civil. Então, o Código Civil determina para o juiz: respeite os costumes para resolver o problema. Respeite os costumes. Eu vou pegar aqui o Código Civil para vocês. Eu fechei o navegador sem querer, ao invés de abrir a janela. Foi uma, uma bobagem, desculpem. Então eu estou procurando aqui, e eu me perdi. Eu estou procurando o 569 do Código Civil. Deixe-me encontrá-lo. Olha, pessoal, eu resumi errado no slide, tá? Eu não sei o que. Depois eu vou achar o que eu resumi no slide. Mas olha o que a lei fala. O locatário é obrigado. Então, veja. 569. O locatário é obrigado a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela. Então, quem aluga alguma coisa tem que usar essa coisa conforme o quê? Os usos. Essa é uma das expressões da lei para designar costumes. Segunda hipótese, que é o que eu resumi lá. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel. Tá.
E se as partes esqueceram de prever a data de pagamento? Na falta de previsão de data, segundo o costume do lugar. Olha a lei falando diretamente. Qual é o costume do lugar? Que dia as pessoas costumam pagar o aluguel num determinado lugar? Olha, o juiz vai ter que julgar esse caso analisando os costumes. O que a lei falou para o juiz, né, em outras palavras? Juiz, se as partes esqueceram, olha o tamanho da distração também, celebraram um contrato de locação e não previram a data de pagamento do aluguel. Quer dizer, a primeira coisa que eu ia prever é isso. Olha o tamanho da distração. O código está dizendo para o juiz, se as partes celebraram um contrato de aluguel e não previram a data de pagamento do aluguel, considere os costumes do lugar. Esse costume, repito, é o costume secundum legem. Tá? Então, esse costume é o costume secundum legem. É o costume que está expressamente previsto na lei. Por falta de um, eu mostrei dois para vocês, aqui no 569. A pessoa tem que usar o objeto locado conforme os usos, ou seja, conforme os costumes. O segundo tipo de costume é o costume praeter legem. O costume praeter legem é aquele que não está previsto na lei. No primeiro caso, a lei sabe que o costume existe e fala dele. No segundo caso, a lei não previu o comportamento. É a lacuna. A lei não previu o comportamento. O artigo 4º da LINDB diz que o juiz pode julgar o caso conforme o costume. Então, existe um hábito. A lei se esqueceu de prever aquele hábito. Ou não deu tempo ainda de se criar uma lei a respeito desse hábito. Ele é novo, é um costume recente. Ou o legislativo demorou muito. O que o juiz fará? Ele está autorizado a julgar conforme o costume. Esse costume, que não é previsto pela lei, logo, ele não é nem permitido, nem proibido, nem obrigado pela lei, é o costume praeter legem. O terceiro tipo de costume não pode ser usado pelo juiz brasileiro. O primeiro tipo pode ser usado pelo juiz brasileiro, o segundo tipo pode ser usado pelo juiz brasileiro, o secundum legem e o praeter legem. O terceiro tipo não pode ser usado pelo juiz brasileiro. É o costume contra legem. Esse costume contra legem contraria lei expressa. A lei proíbe o comportamento, mas ele existe. É o caso que eu citei para vocês do jogo do bicho. A lei brasileira proíbe o jogo do bicho, mas o comportamento existe. Este é o costume contra legem, contra a lei. O juiz brasileiro não pode julgar conforme o costume contra a legem. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui em São Paulo há algumas ruas muito estreitas. Não sei se vocês já repararam, as pessoas têm o costume, olha aí o costume, têm o hábito de parar o carro em cima da calçada nessas ruas estreitas. Talvez não desse para estacionar o carro se não ficasse assim em cima da calçada. Só que isso é proibido pela lei. Esse é um costume contra legem. Em tese, se a pessoa for multada e recorrer, alegando que ela seguiu o costume, em tese, ela vai perder a ação. Claro, direito não é matemático, tá? Eu falo em tese porque existem fatores políticos, existem fatores sociológicos que interferem no julgamento. Não é matemática pura, mas pela matemática pura, a lei diz que é proibido. E a lei não criou essa exceção. Nas ruas estreitas você pode parar o carro em cima da calçada. Não há essa exceção. Aí, eu perdi aqui o chat, eu não lembro quem foi, a Tainá, eu não lembro se foi você, Tainá, que perguntou se o costume pode virar lei. Quem sabe amanhã o costume de parar o carro em cima da calçada vira lei. E aí, de um costume contra a legem, ele passa a ser um costume secundum legem. Ele passa a ser um costume expressamente previsto na lei. Mas hoje ele não está previsto na lei. O juiz não pode, então, anular uma multa sob a alegação de que a pessoa simplesmente seguiu os costumes. Veja, pessoal, então o que nós temos com relação
aos costumes no Brasil. Costume secundum legem. A lei previu um comportamento, sabe que há um costume relativamente àquele comportamento, eventualmente, imagina que esse costume varie de cidade para cidade ou de estado para estado, e ela diz para o juiz que ele tem que seguir os costumes. Foi o exemplo da falta de data no pagamento do aluguel. Olha, a pessoa tem que pagar conforme os costumes. O juiz tem que julgar conforme os costumes. Então é o costume secundum legem. Segundo está escrito na lei. Traduz assim: secundum legem é o costume segundo o que está escrito na lei. Ele está expressamente previsto na lei. Segundo o costume, praeter legem, é a lacuna. Não a lacuna em si, né? É o costume da lacuna. É o costume que não está previsto na lei. O que é a lacuna? Falta de lei. Não há lei a respeito do comportamento. Ele não é nem proibido, nem permitido. Olha, de repente, uma conduta que é considerada inadequada numa rede social. Olha, a lei talvez nem fale de rede social. Mas ela não fala nem para proibir, nem para permitir. Se o juiz achar que ele tem que proibir o comportamento, ele vai estar fundamentando em quê? No hábito daquela rede social específica. Então, se numa rede social é uma coisa que agride as pessoas, é uma coisa que avilta as pessoas, você, em público, falar algo ou fazer algum comentário, enfim, é um comportamento que é considerado ofensivo. Só que a lei não está dizendo nada, nem da rede social, nem daquele comportamento. E se nós olharmos fora da rede social, talvez ele fosse um comportamento aceitável. Mas naquela rede social ele é ofensivo. Se houver uma ação e o juiz condenar a pessoa, ele pode, eventualmente, fundamentar a sua decisão nos costumes. Por quê? Porque é um comportamento praeter legem, é um costume praeter legem, que não foi previsto pela lei. Então, a Lindbe, no artigo 4º, autoriza o juiz a julgar conforme os costumes. E a terceira opção é o costume contra legem. É o costume que contraria a lei. Esse costume não deve ser usado pelo juiz. A lei previu o comportamento e proibiu, só que ela não teve força de combater o comportamento. Ela não teve força, por exemplo, para acabar com o jogo do bicho. Ou consumo de drogas. A lei proibiu expressamente o consumo de drogas, ou o porte de drogas, ou o tráfico de drogas, conforme a situação. Ora, mas ela não conseguiu combater esse hábito em determinados grupos sociais. De qualquer modo, quando a gente fala em costume, nós estamos falando de um comportamento vivo. Nós estamos falando de um comportamento da sociedade. Há um tipo muito especial de costume, pessoal, que é a jurisprudência. Algumas pessoas definem a jurisprudência usando a palavra costume. O que é a jurisprudência? Algumas pessoas vão dizer, é o costume que os juízes têm de julgar casos parecidos de modo parecido. É o costume que os juízes têm de seguir as decisões que foram dadas pelos antepassados. Então, a jurisprudência é o costume que os juízes têm de seguirem os precedentes. Olha, tecnicamente, a jurisprudência não é obrigatória. O juiz não precisa seguir a jurisprudência, salvo nos casos previstos em lei. Salvo quando houver uma súmula vinculante, por exemplo, salvo quando houver a previsão no novo Código de Processo Civil. Fora essas situações, uma decisão anterior não vincula o juiz numa nova decisão. Porém, ainda que o juiz não esteja obrigado a seguir a decisão dos anteriores, há o hábito de eles seguirem. Normalmente os juízes seguem a jurisprudência, até mesmo porque eles não querem ser reformados no tribunal. A gente pergunta, qual é a jurisprudência sobre o tema X? Nós estamos perguntando, no fundo, qual é o hábito dos juízes? Qual é o costume dos juízes? Como que os juízes julgam o tema X? No Brasil, a jurisprudência não é diretamente uma fonte do direito. Olha, ela se torna uma referência.
ela se torna, alguns dizem, uma fonte indireta. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no outro momento, ainda na aula de hoje, o juiz brasileiro tem que julgar conforme a lei. A grande fonte do direito no Brasil é a lei. O juiz julga conforme a lei. Nós voltaremos mais para frente nesse assunto. O juiz brasileiro julga conforme a lei, mas ele pode usar a jurisprudência para justificar algumas decisões que ele toma conforme a lei. O juiz, às vezes, diante de um caso, está em dúvida. Então, existe um conflito entre duas pessoas. O juiz não sabe se aplica a norma 1 ou se aplica a norma 2. O juiz consulta a jurisprudência e escolhe. Ele aplica a norma 1 ao caso. Então, o juiz decidiu qual norma vai aplicar ao caso com base na jurisprudência. Então, ele justifica a sua escolha, ele justifica qual norma que ele vai aplicar, dizendo que outros juízes também aplicaram aquela norma, ou que o Tribunal Superior aplicou aquela norma. Do outro lado, o juiz está diante de um conflito e ele não sabe, com relação à norma 1, se ele interpreta de um jeito A ou de um jeito B. Ele lê a regra e fica em dúvida. Será que significa A ou será que significa B? De novo, o juiz escolhe um significado para a norma com base na jurisprudência. Então, o juiz justifica na jurisprudência aquela escolha que ele fez. Olha, tanto cita o juiz a jurisprudência e tanto ele fundamenta a sua decisão na jurisprudência que não está errado dizer que ela vira uma fonte indireta do direito no Brasil. De qualquer modo, a gente vai ver lá na frente, quando eu falar da decisão judicial, que no Brasil, salvo no direito do trabalho, em nenhum momento está escrito que o juiz pode julgar conforme a jurisprudência. O juiz tem que julgar conforme a lei. Mas ele pode e usa a jurisprudência para escolher a lei e para interpretar a lei. Então existe um caso, fica a dúvida. Esse caso é de direito do trabalho, eu aplico a CLT, ou ele é um caso de prestação de serviço, eu aplico o Código Civil? O juiz olha para o caso e decide, eu vou aplicar a CLT. Por quê? Porque os tribunais têm feito isso há muito tempo. E ele cita a jurisprudência, ele cita a decisão dos tribunais. O juiz se depara com um caso. Houve respeito ao descanso, ao repouso noturno ou não houve? Ele vai justificar se houve ou se não houve, ele vai interpretar a lei com base na jurisprudência. Então, tecnicamente, o que eu posso dizer? A jurisprudência no Brasil vira uma fonte indireta. Quando a gente lê uma decisão, é comum o juiz justificar as suas escolhas com base na jurisprudência. Por isso, é muito importante, no momento que você pleiteia que o juiz aplique uma lei, que você justifique o seu pleito citando a jurisprudência. É um bom argumento, é um importante argumento para você convencer o juiz. Bom, dito isso, nós precisamos falar agora das fontes negociais e das fontes racionais. Todavia, eu vou suspender por aqui a aula. Ainda falta um pouquinho para terminar esse ponto, para vocês poderem fazer a primeira atividade. Então, o pessoal que... A Jaqueline estava combinada aí comigo, né? Eu estou consultando aqui, Jaqueline, então deixa eu começar do começo, tá? É só lembrar que eu disponibilizei o primeiro conteúdo, vocês estão vendo aí minha tela, né? Aqui em Pré-História e Primeiras Civilizações, o primeiro conteúdo que nós estamos já finalizando, na próxima aula, com certeza finalizamos, vamos falar do Egito também, da Babilônia, da Mesopotâmia, e aqui tem o primeiro formulário.
teve gente que já entregou. Eu espero que vocês tenham ido bem. Eu não vou nem abrir para ver as notas, tá? Mas esse formulário não terminou ainda. A aula dele ainda não terminou. Vocês podem tentar ver, mas não entreguem, tá? Eu deixei aí para isso, para vocês abrirem e às vezes irem acompanhando com a aula. E se não estiver dando certo, me avisa. Mas o que eu estou vendo, Jaqueline, é que eu desconfio que eu tenha que colocar a data de entrega desse primeiro formulário para a data da A1 ou da D1. Eu tenho que escolher uma dessas datas. O que vai ser agora, meados para final do mês. Eu não lembro de cabeça qual é a data exata. Espera aí que eu estou com a agenda aberta, eu já respondo para vocês. Então, eu acho que eu vou ter que vincular para lançar alguma nota no sistema, não significa que eu não vá completar depois, ou que eu não vá lançar depois, tá? Possivelmente no dia 23, tá, de setembro. Então, tá bom, tem uns 20 dias para vocês fazerem essa primeira atividade. Daqui a pouco eu vou passar a segunda matéria e a segunda atividade. O fato dela valer 10 não significa que depois eu não volte e complete a nota, tá? Então, eu aumento depois a nota. Ô, Giovana, é a hora que você quiser, tá? Eu deixei lá aberto. Então, a Giovana pergunta que momento que ela tem que fazer a atividade. É a hora que você quiser, tá, Giovana? Não precisa ser necessariamente no momento da aula. Eu deixo aberto, em tese, para você ver no momento da aula para facilitar. Tá? Mas é para a hora que você quiser para responder. Eu vou já, pessoal, encerrando aqui a gravação.